como foi para mim, né, que não mudou só eu passei aí na igreja, não, para mim mudou tudo, né, mudou desde o lugar que eu morava, depois que voltou. E eu, desculpa e sem modéstia, eu me considero uma pessoa que me joguei nos braços do Senhor sem me importar com outras coisas e com o que iria acontecer depois. E eu sou prova de que essa adoção que Jesus pensou na cruz, eu vivi ela. Por quê? Porque minha mãe não era da igreja, eu nunca tive um ensinamento bíblico, mas depois que eu me entreguei de corpo e alma ao Senhor, Ele providenciou mães para mim. Uma delas está aí, né, Dona Laí, e outras como que não, agora hoje acho que todas já conhecem minha mãe, mas algumas nem conheciam minha mãe e já me tratavam como filho, já cuidavam de mim, e não só mãe, como pai, porque eu também nunca tive pai, né? E até pai Deus providenciou para mim. O exemplo é pessoal, mas é a forma com que eu entendo que seja esse tipo de adoção de Cristo. Então eu preciso não ter mãe para Deus me dar uma mãe. Não, eu ainda tenho mãe, mas Deus me deu outras mães adotivas. E quantos aqui não tem mãe? Só o diácono Milton? Já foi. Então, várias pessoas não têm mãe. Só não tem mãe, né, Dona Maria? Mãe está no céu, mas era muito bom, era um anjo, todos dois. E o que Jesus vai dizer? Na verdade, ele é que está saindo como filho. E ele vai falar assim: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Ele adota, ele faz com que não só a mãe adote um filho, mas que um filho adote uma mãe. Você que não tem mãe, adote uma mãe em nome de Jesus. Você que não tem filhos, ou até tem filhos, mas fora da igreja, adote um filho que está aos pés do Senhor. Porque na igreja há muitas pessoas que precisam de mães e de filhos. Tem uma música da Fernanda Brum que ela vai falar isso: dá-me filhos. Ou seja, dá-me a oportunidade de ganhar alguém, de cuidar de alguém. Porque isso é importante. E as mães que aqui estão sabem o que é cuidar de uma vida, cuidar de alguém, o quanto isso nos satisfaz. E se a gente pensar isso dentro da casa do Senhor, adota um marmanjo que nesse aqui, 18 anos, ou a Aninha. Tua mãe é da igreja, Aninha? Não. Não tem mãe também, né? Então, adote a Aninha. Ou vocês adotam uma mãe aqui dentro da igreja e viva os planos de Deus. Interessante continuar pensando no texto, que eles estão como? Junto à cruz de Jesus. Vocês leram aí o que está escrito? Que eles estavam aonde? A cruz de Cristo representa nesse momento o centro da vontade de Deus. Só estava ali naquele lugar, naquele monte, quem realmente seguia Cristo. Não estava ali as pessoas que vou fazer uma visita para ver se o louvor é legal, ou se a igreja é assim ou é assado. Estava ali pessoas que verdadeiramente seguiram a Jesus no momento de sacrifício, no momento de bonância, e agora nesse momento sacrificial. É claro que existiam outros soldados que iam debochar, mas Jesus se importa com aqueles que o seguiram até o fim. Quando colocarmos a nossa fé em ação, aí vai dar tudo certo, como diz a música. Mães que não cortam o cordão umbilical, filhos que não crescem e famílias destruídas são a prova de quê? Da nossa incredulidade. Porque a gente acha que não. Se eu não cuidar, Deus não vai cuidar desse filho que Ele me deu.
Não. Se eu não tomar uma postura de homem ou de mulher, a minha mãe vai cuidar de mim, a minha mãe vai fazer isso por mim. Não. Se eu deixar a minha casa para fazer alguma coisa, aí é mesmo que o diabo vai destruir. Mas a Bíblia diz em Atos 16:31, e ele lhes disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Qual é a forma com que nós cremos em Cristo? Nós verdadeiramente seguiríamos Cristo até a cruz? Ou a gente ia ser como a maioria dos discípulos, que, como diz aí o ditado, né, meteu o pé e saiu fora? Como você crê no Senhor? Porque aqui eles estão aos pés da cruz. Então eles criam assim, ó. Mas é Deus. Está sendo crucificado, não entendo. Como é que está sangrando? Mas é Deus. A mãe de Jesus tinha certeza disso. Houve revelações e ela viveu, ela viu os milagres. E a gente só vai ter noção integral do plano de Deus para nossas vidas quando a gente crê. A maior prova disso é que hoje só falta na minha casa a minha irmã se converter. Quer dizer, minha irmã não é da minha casa, mas na minha casa eu tenho o prazer. Ontem a gente foi lá ver ela e eu fiquei esperando minha mãe chegar da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando a gente crê da forma mais pura do nosso coração, quando a gente crê da forma mais profunda do nosso ser, Deus vai fazer esses milagres, né? Não só de nos dar mães, mas de nos dar filhos. É interessante pensar que um senhor lá foi pregar num enterro. No enterro de uma pessoa muito famosa, só que espírita. E aí chegou lá, deu a palavra para a pessoa, o líder espírita, deu a palavra para o padre, para o rabino, não sei o que. E deu a palavra também para o pastor. O que você falaria nesse momento? E meu pensamento mudou depois que eu ouvi essa história. Que o cara falou assim, tá lá o espírito, tá deitado no caixão, e chega o pastor e fala assim, primeira palavra dele: fulano era espírita. E tem que ser muito burro para ser espírita. E foi falando, foi falando. Você falaria uma coisa dessa? Talvez eu não falaria. Talvez eu vou tentar falar agora. Mas eu não falaria. Mas o final da história vai dizer que após o discurso não agradável, mais de 50 pessoas deixaram as suas vidas normais e aceitaram Jesus naquele momento. A gente precisa crer dessa forma, de maneira integral, sem medo de apanhar. Claro, né? Se eu fizesse isso, talvez eu ia ser preso. Mas glória a Deus se eu for preso porque eu destratei alguma religião ou alguma pessoa em nome de Jesus. Ofendeu lá a família, ofendeu, mas ele pregou a Cristo. Porque depois ele começou a falar, depois desse choque que ele deu em todo mundo, ele falou